A graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Noite maravilhosa, estarmos aqui mais uma vez. Fechar os nossos olhos, recline a sua cabeça, entregue esse momento a Deus, para que o Santo Espírito Santo, Ele possa estar cultivando em nossos corações. Amém? Eterno Deus, eterno Pai, Senhor Deus, aqui estamos, Senhor Deus, mais uma vez diante do Teu altar, para Te entregar, Senhor Deus, as nossas petições. Entrego a Ti, Senhor Deus, este momento, a palavra, Senhor Deus, que irá ser lida. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito Santo conduza, Senhor Deus, todo esse momento. Fale aos nossos corações, guia-nos, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, glorificar o Teu nome, Te adorar, Te reconhecer, porque sei, Senhor Deus, que o Senhor é aquele a qual acode o necessitado, é aquele a qual está de braços abertos, Senhor, para amar, para receber aquele que quer se reconciliar contigo, Pai. Que nesta noite, Senhor Deus, vidas sejam entregues, Senhor Deus, em Tuas mãos. Ó Senhor Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor Deus, abastecidos, Senhor Deus, da Tua palavra, abastecidos, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, fortificados, Senhor Deus, para guerrear neste mundo afora. Senhor Deus, em nome de Jesus, usa-me, Senhor Deus, porque Tu sabes, Senhor Deus, da minha pequenez. Tu sabes, Senhor Deus, das minhas limitações. Tu sabes, Senhor Deus, o meu estado, Senhor Deus, ao qual me senti, Senhor Deus, esta tarde. Senhor Deus, restaura, Senhor Deus, a minha saúde. Assim também, Senhor Deus, como a do nosso pastor, que hoje pela manhã estava sem voz. Ó, Senhor Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Como aqui, Senhor Deus, já foi dito em Teu nome, Senhor. Tu és aquele, Senhor Deus, a qual curou e ainda cura, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, possamos abrir a palavra de Deus em Romanos, que é o texto base desta festividade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Irei ler apenas o versículo 2. Amém? Nesse momento, me dirijo aos jovens, a todos sem exceção, que vocês estejam com as suas Bíblias abertas e permaneçam com elas. Amém? Cadê Vitória? Levante sua mãozinha aí. Muito bem. Você vai ajudar a guiar esses jovens essa noite. Nós iremos ler bastante a palavra de Deus. E aí eu quero que os jovens pronunciem a palavra. Leiam a palavra comigo. Amém? Abram os seus lábios. Glorifiquem a Deus com as suas vidas. Amém? Amém. Amados irmãos, todos encontraram a palavra? Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os jovens, falem junto comigo. E não vos conformeis com este século, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, imagino eu que cada um de vocês aqui presente, mas a vocês jovens, dirijam o olhar para esse pequeno servo de Deus. Prestem atenção no que eu irei falar para vocês. Pergunto a vocês se vocês já escutaram a uma fábula, a uma história infantil que fala de Aladim e a sua lâmpada mágica. Sim?
Amém? Essa história conta que um jovem, ele encontra uma lâmpada mágica e ao encontrar essa lâmpada, ele não tem o conhecimento de que a mesma tem algum poder, certo? Vendo ele que aquela lâmpada estava ali suja, empoeirada, coberta de terra, assim imagino eu, ele pensativo de que se aquela lâmpada tinha algum valor financeiro, começa a esfregar aquela lâmpada, a fim de que aquela lâmpada ela volte ao seu brilho, e que com seu brilho revele ali o seu valor. Mas quando Aladim começa a esfregar, e aquela lâmpada começa a tomar vida, ela revela para ele o quê? O quê? Um gênio. E o que é que esse gênio, ele permite a Aladim? Concede desejos a ele. Não é verdade? Mas o que eu quero que vocês façam de paralelo esta noite é que nós não devemos nos contaminarmos com o mundo, em sermos como Aladim, em pensarmos que o nosso Deus é o gênio da lâmpada, a qual nós iremos orar quando Ele for cumprir o desejo do nosso coração, o qual Ele irá realizar as vontades que nós temos para a nossa vida, o qual irá escutar e nos fornecer todas as riquezas, todas as bel-vaidades que o mundo pode nos oferecer. Não sejamos nós o crente a qual pensa que Deus é como uma lâmpada, que quando eu oro, eu estou a esfregar aquela lâmpada e a pedir a Deus que cumpra aquilo que eu quero. Mas que venhamos nós a entender como jovens, como adolescentes, que foram separados, escolhidos por Deus a estarem aqui esta noite. Amém? Amém? Alegrem-se, jovens, alegrem-se. O maior ministério de Cristo, ele ainda estava e ficou jovem. Não é verdade? Quando a criança, ela toma ciência do mundo, ela quer ser jovem. Quando o jovem toma ciência da vida, ele quer ser adulto. Mas quando o adulto entende a vida, ele quer ser jovem. Ele não quer ser idoso. Então a juventude é um momento bonito, é um momento belo e é um momento maravilhoso para aquele que entregou a sua vida a Deus, para aquele que consegue entender a graça e a misericórdia de Cristo em nossas vidas. Amém? Meus queridos irmãos, fazendo esse paralelo e entendendo que o nosso Deus não é o Deus a qual se resume, a qual se diminui a um gênio da lâmpada para fazer os favores e os desejos dos homens, mas entendendo que o nosso Deus é o eu sou, é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, vamos aqui nós nos debruçar um pouquinho neste texto que foi escolhido para comemorarmos e assim glorificarmos o nome de Deus. E eu quero que vocês comigo repitam mais uma vez. Abram, jovens, seus lábios para repetir qual é o tema desta noite. O tema desta noite. Digam qual é o tema da festividade desta noite. E qual o texto base? E o que diz Romanos 12:2?
da vontade de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fazendo um pequeno resumo para que possamos entender por que Paulo escreveu. Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Roma para anunciar o evangelho. Porque Paulo entendeu que ele tinha uma grande dívida com Cristo em pregar o evangelho de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele escreve 16 capítulos nesta carta, aonde 11 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 11, até o versículo 32, Paulo apresenta à igreja de Roma verdades. Verdades essas que são chamadas de verdades teológicas. Mas quais são estas verdades? Quando nós nos debruçamos nessa epístola de Romanos, nós conseguimos sentir, não como se Paulo estivesse escrevendo à antiga igreja, mas que ele está escrevendo hoje e agora para nós. Paulo, ele traz aqui para nós a pecaminosidade. Paulo, ele apresenta, por intermédio do Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, para que o homem reconheça em sua consciência a pecaminosidade, o quanto o homem é pecador, o quanto somos desprezíveis diante do Senhor. Paulo, ele também traz para nós jovens, olhem a palavra de Deus, ele traz também para nós a santificação. O quão devemos nos preocuparmos em sermos santos, em nos santificar, em sermos separados deste mundo, em sermos nós pessoas diferentes por meio de Cristo Jesus. Amém? Paulo, ele também traz uma verdade, e esta, ao meu pequeno entendimento, uma das maiores verdades. Paulo, ele traz a reconciliação com Deus. E como nós somos reconciliados com Deus? Nós somos reconciliados pelo Evangelho vivo, pelo Evangelho que desceu do céu, que deixou, que abdicou o seu trono de glória, que se fez carne, e que ali foi crucificado numa cruz, para cumprir aquilo que deveria ser para mim e para vocês. Essa reconciliação, a qual quebra o galho da oliveira e nos enxerta na árvore da salvação, que nos enxerta a Deus para sermos reconciliados, não mais como criaturas de Deus, mas como filhos da adoção por intermédio de Cristo Jesus. Vocês entendem isso? Entendem o quão nós precisamos nos aquebrantar diante de Deus, na sua palavra, buscando reconhecer o nosso estado, a nossa condição de pecador. Reconhecermos que nós devemos sim imitarmos os passos de Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante a sua palavra. Reconhecer que nós devemos sim termos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso reconciliador. Meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 11, até o versículo 32, Paulo traz essas e outras verdades. No versículo 36, do 33 ao 36, ainda do capítulo 11, Paulo, ele traz uma doxologia. E o que é isso? É uma forma de adoração,
É uma forma de reconhecimento, de colocar em relevo a santificação do nosso Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, no capítulo 11, no versículo 36, como Paulo termina essa doxologia, como Paulo termina esta adoração. Leiam comigo, minha irmã Vitória, vá lendo em voz alta e os irmãos também. Jovens, leiam. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Se a palavra diz que é porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a nossa vida é dele. Para que glorifiquemos a ele com a nossa essência, com o nosso respirar, com o nosso trabalhar, com o nosso pensar, com o nosso ver, com o nosso ouvir, que possamos entregar os nossos órgãos de sentidos ao nosso Deus. Jovens, Paulo ele traz todo esse contexto do capítulo 1 ao capítulo 11. Mas Paulo também traz nesta epístola como nós devemos colocar em prática. Paulo ele vai do capítulo 12 ao 16 ensinar à igreja de Roma como colocar estas verdades em prática. Paulo nos ensina hoje como nós devemos colocar essas verdades em prática. Como você e como eu devemos colocar essas verdades na prática, não na teoria, mas na nossa vivência. Meus irmãos, Paulo nos ensina como efetivar em nossas vidas essa adoração a Deus. Assim, meus irmãos, vocês jovens e toda a igreja, possa juntos, novamente, abram a sua boca para dizer qual o tema desta noite? E o texto base? O que diz a palavra de Deus? Agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso tema diz que nós não devemos vos contaminar com este mundo. Por quê? Porque deste versículo, meus queridos irmãos, nós iremos extrair 4 verdades. 4 verdades as quais nos ensinará. Assim como Paulo colocou para a igreja, que nós devemos, como nós devemos colocar em prática, essas verdades também nos guiará. A primeira verdade que trago para nós esta noite, a verdadeira adoração a Deus e o não viver como pessoas deste mundo. Meus irmãos, como nós devemos apresentar a verdadeira adoração a Deus? Como nós devemos viver neste mundo e não nos contaminarmos com as coisas desse mundo? No Salmo 119, do versículo 9 ao versículo 11, abram aí a Bíblia de vocês, o que diz a palavra de Deus? O que diz para você, jovem, a palavra de Deus? O que diz no Salmo 119, do versículo 9 ao 11? Quem encontrou? Amém? Leiam. Meus irmãos, no Salmo, ele vai trazer para nós de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra.
A palavra de Deus, ela mostra para nós, e ela faz uma pergunta da seguinte maneira: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta a palavra de Deus nos dá: observando segundo a tua palavra. No versículo 10 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. No 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vocês louvaram isto essa noite. No louvor, a pessoa a qual escreveu colocou que ele esconde para não pecar contra Deus. Nós devemos guardar no nosso íntimo, fechado a 7 chaves, para que ninguém toque, senão o Espírito Santo de Deus, nos guiando nas veredas da vida, nas veredas desse mundo, para que nós possamos caminhar e não nos contaminarmos com este mundo. Amém? Meus irmãos, viver neste mundo e não se contaminar com ele, é nós seguirmos os preceitos, os estatutos, as ordens que o nosso Deus colocou para nós na palavra de Deus. A nossa Bíblia é o manual do homem. Aqui é o guia prático de vida, a qual nós devemos, assim como o presbítero Sérgio falou ontem à noite, mastigar esta palavra, comer esta palavra, viver esta palavra. Nós devemos sim meditar nela, assim como Deus disse a Josué: não temas, eu sou teu Deus, eu estou contigo. Medita na minha palavra de dia e de noite. No Salmo 119 diz que se nós guardarmos esta palavra, saberemos viver neste mundo. Saberemos como não nos contaminarmos neste mundo. O nosso viver deve ser observando e comparando, segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que vocês forem fazer, tudo aquilo que nós formos fazer. Temos que consultar a palavra de Deus, temos que comparar com a palavra de Deus, para saber se estamos glorificando a Deus. Porque hoje nós temos muitos crentes, pessoas que se dizem cristãos, a qual esfrega a oração para que Deus cumpra a sua vontade, e não a dele, que é o todo soberano. Nós temos encontrado pessoas que não têm tido um peniel com Deus, um encontro face a face com o Senhor, porque não têm meditado na palavra de Deus, porque não têm orado ao nosso Senhor, não têm entrado no seu secreto. Nós não devemos, meus irmãos, nos contaminar com este mundo. E para não nos contaminarmos, nós devemos guardar a palavra de Deus. Nós devemos viver a palavra de Deus e meditar a palavra de Deus. O pastor Luiz, ontem à noite, ele falou algo muito interessante. Porque hoje nós vivemos a juventude, nós vivemos a adolescência, nós vivemos a era da pressa. Porque se eu te mando um áudio, você coloca na velocidade 1,5, 2, 3, 4, 5, 10, 15, se houvesse. Embora você não entenda o que a pessoa está falando, mas você quer escutar daquela forma. Porque nós vivemos num mundo acelerado, o qual nos traz ansiedade. Nós não conseguimos mais parar para escutar, para ouvir alguém. Nós queremos que o nosso corpo a corpo seja como no WhatsApp, na velocidade 2, 3, e eu não me coloco fora disso. Porque tem algumas pessoas que quando mandam um áudio para mim, e eles falam bem sereno, na velocidade 2 está assim,
E nós ficamos com aquela coisa, como se não fosse dar tempo de resolver as coisas. Mas na verdade nós distribuímos o tempo do nosso dia. O dia que Deus teve misericórdia de nós e nos deu a condição de adorá-lo, de nos prostrarmos diante dele, de reconhecermos o nosso estado de pecado, de reconhecermos que necessitamos de Deus, de Cristo. Deus deu uma segunda chance, renovou suas misericórdias e nós usamos de maneira errada. Nós achamos que o dia não tem, pessoal, são 24 horas, das quais nós muito utilizamos 6 horas para dormir. E ontem o pastor ele perguntou, oram 10 horas? Não foi assim? Oram 1 hora, oram 30 minutos, e eu ainda serei um pouco mais audacioso. Oram 2, 3 minutos. Meus queridos irmãos, no verso 10 do Salmo 119, a palavra de Deus diz: de todo o coração te busquei. Buscar de todo o coração, meus irmãos, é lançar fora as máscaras, é lançar fora, é rasgar as vestes que nos tornam bonitos perante os demais, é rasgar aquilo a qual esconde o nosso estado verdadeiro, mas a qual Deus vê de todas as formas, porque é impossível escondermos diante de um Deus todo-poderoso. Nós podemos enganar o homem, a qual nós podemos ser vistos por ele, mas não podemos enganar a Deus. Esta manhã, o jovem aqui colocou um testemunho ao qual ele disse: eu tentei sair. Eu acho que ele deva ter entendido que ali é a soberania de Deus, porque ele utilizou eu tentei, mas Deus não permitiu, porque ele é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a segunda verdade, ser influenciado pelo Espírito Santo. Quem é que influencia vocês? Nós sabemos, eu sei, vocês sabem, mas Deus sabe mais do que eu e do que vocês. Nós devemos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Outro dia eu cheguei na sala de aula e 3 jovens maquiadas como se fosse os índios quando iam guerrear. E eu olhei e disse: tem alguma apresentação hoje? Aí os jovens olharam: não, professor. Eu disse: o que é que vocês estão fazendo assim, pelo amor de Deus? É porque é uma influência. Ela se maquia assim, a gente também quer. Isso, muito bem. Ótimo. Vocês não sabem o papel do ridículo que vocês estão fazendo. Porque ela está lá, de frente para uma tela, utilizando de vocês para recolher dinheiro para ganhar. E vocês andando na rua desse jeito. Vejam que vocês são influenciados, assim como a palavra de Deus nos alerta, por qualquer vento de doutrina. Não sejamos nós que formos reconciliados por Deus a sermos aquele crente, aquele cristão que ali bebe de uma comida muito fina, se alimenta de algo muito ralo, ainda está no leite materno porque precisa de cuidados. Vai chegar o tempo em que a nossa vida nos indica: vai, anda, dá teus passos, progride, evolui, cresce, amadurece, torna-se jovem. Porque aqui, como disse, quem é adulto não quer ser velho, quer ser jovem. Meus irmãos, entendam que há a necessidade do hoje, de nos entregarmos a Deus para este alimento mais forte, que é de estarmos na presença de Deus, que é de mastigarmos a palavra de Deus, que é de nos
debruçarmos diante da palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela possa estar guardada no nosso íntimo. E o Espírito Santo de Deus nos guie cada passo que nós formos dar neste mundo perverso, mau, frio, onde o amor tem diminuído e a iniquidade tem transbordado. É este mundo que vocês querem para ser a influência de vocês? Sejamos nós influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, está bem pertinho. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16 e o 17 vai dizer para nós. O que é que ele vai dizer para nós? Leiam comigo, jovens. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vocês já escutaram que nós somos templo do Espírito Santo? Sim ou não? Se somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dessa carcaça. Mas não é só com a comida, não é só com o exercício, não é só com a quantidade de água, mas é com aquilo que eu permito que entre no meu corpo, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelo aquilo que eu sinto, pelo aquilo que eu posso ter o prazer de mastigar, pelo aquilo que eu posso ter o prazer de apalpar, pelo aquilo que eu posso ter o prazer de cheirar. Qual de vocês lembram de como é que eu faço a pergunta para vocês na escola dominical? Como é que nós podemos dizer que é o diabo? Digo mais uma vez para que toda a igreja possa escutar. Maravilha. O inimigo, aquele que não quer que sejamos influenciados pelo Espírito Santo de Deus, ele faz as belvaidades do mundo ser algo prazeroso para nós. Ele entra com sutilezas na nossa vida e quando menos esperamos, nós estamos ali debruçados naquilo que não é de Deus, naquilo que não é para Deus, naquilo que não glorifica a Deus. A que você tem dado seus olhos? A que você tem emprestado seus ouvidos? A que você tem atribuído as suas mãos? Jovens, não vos contamines com este mundo. Quem nasceu de novo, ele gera novas coisas. 2 Coríntios 5,17. A palavra de Deus vai dizer para nós que se nós estamos em Cristo, somos novas. As coisas velhas passaram, eis que se façam. Jovens, vocês estão com Cristo. Amém? As coisas velhas, eis que se façam. E essas novas é para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 14. Tenham prazer de manusear a palavra de Deus, porque é por esta palavra que devemos viver. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Encontraram, igreja? Amém? Leiam comigo, a partir do 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo.
23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. Amém? Entenderam, jovens? Entenderam que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que quem nos influencia é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos ensina, assim como hoje de manhã, a nossa querida irmã Ana Paula, ela trouxe para vocês ali, ela explicava para vocês o como se vestir está na Bíblia, o como sentar está na Bíblia, o como comer está na Bíblia, tudo está na palavra de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos como debater, aprender e viver qualquer tema deste mundo. Que venhamos nós a ter a alegria e a coragem de pregar esse evangelho. Sabe por quê? Porque o vivemos. Nós não podemos pregar, nós não podemos anunciar, se nós não vivemos aquilo a qual pregamos, porque senão seremos hipócritas. Terceira verdade, transformação do nosso comportamento e da nossa mente. Meus irmãos, em Romanos 12, versículo 2, o que é que diz o texto base? E não para que meus irmãos, a transformação do nosso comportamento, a transformação da nossa mente, ela é única e exclusivamente se o Espírito Santo de Deus transformou, se o Espírito Santo de Deus te reconciliou, se o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se eu sou morada do Espírito Santo de Deus, então eu terei uma vida transformada. Eu terei novas atitudes. Eu pensarei o que Cristo faria, o que Cristo faria, o que Cristo quer que eu faça. Amém? Meus irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15, a palavra de Deus diz: porque se enlouquecermos, é para Deus, e se conservarmos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Levanta a sua mão, jovem. Levanta a sua mão, meu irmão. Se você acredita, se você crê que Cristo morreu por você, se o Senhor pagou, rasgou o seu extrato de dívida, diga: eu creio. Eu creio. Mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Isto é reconhecer, isto é viver o que Deus quer para cada um de nós. Não vivamos nós em nossa própria vida, mas vivamos a nossa vida para Deus, porque Paulo, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: eu, Paulo, servo. Meus irmãos, servo é escravo. E no contexto de Paulo, o escravo não tem poder, não é dono da sua vida. Eu tenho coragem de dizer: eu sou escravo de Cristo, porque não mando eu em mim, mas o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isto é mente transformada. Meus irmãos, Cristo morreu pelos seus, para que os seus não vivam mais por si mesmo, mas sim por Cristo Jesus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa semana
Esta semana eu escutei de um irmão Hugo, o senhor não acha que o senhor deveria se afastar de algumas pessoas? Porque nós devemos ter apenas amizade com quem leva a Cristo. E eu disse que graça tem amar quem nos ama. Cristo nos chamou para pregar o Evangelho. Ele sabe quem são os deles, eu não. Então nós devemos sim pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Viver e morrer por amor por esta palavra, por Cristo. Sejamos nós a contramão do mundo. Sejamos nós o escândalo que o mundo quer pronunciar. Porque o Evangelho é um escândalo para aquele que vive as coisas do mundo. E hoje de manhã, recordava-me eu. Porque percebi, entendi que fui influenciado. E sou pelo Espírito Santo de Deus. Porque fui reconciliado com Deus. Não adolescente, jovem. Aos meus 30 anos, Deus permite que eu ali esteja quebrantado aos seus pés. E quando cheguei em casa, tomei uma decisão. Eu disse, não procurarei ninguém que viviam comigo. A minha casa tinham visitas. Finais de semana eram cheios de amigos do mundo. Sabe quantas vezes me procuraram? Nenhuma, nem para saber o motivo qual me afastei. E eu dou glória a Deus por isto. Porque Deus tirou pessoas que agregavam? Não. Mas Deus tirou pessoas para me dar uma família em Cristo Jesus. Sejam vocês assim, pensem assim, sejam influenciados assim. O seu digital influencer é a palavra de Deus. Quem nós devemos imitar? Cristo Jesus. E não vos contamineis com o mundo. Quarta e última verdade, meus irmãos. Quem crê em Cristo Jesus como nosso Salvador, crê em Cristo como nosso Salvador. Em Isaías 53, versículo 5, a palavra de Deus diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem nos reconcilia com Deus é Cristo. Que devemos nós entender que tudo aquilo que nós fazemos, a qual desagrada a Cristo, a qual não caminha com Cristo, a qual não é do Evangelho de Cristo, é abominável. Nós não devemos nos deleitar nessas pequenas coisas efêmeras, fúteis e passageiras. Ontem, o pastor Luiz, ele trouxe um texto que eu gosto muito, de Eclesiastes. São verdades de vida. E ali diz que geração vai, geração vem. E aquele que não conhece a Cristo continua na mesma. De que adianta os dias do homem debaixo do sol, se não tem a Cristo Jesus? Porque o desfecho de Eclesiastes é maravilhoso. Salomão engrandecendo o nome de Deus, reconhecendo que nada nesse mundo é mais importante do que glorificar e exaltar o nome do Senhor, do que viver para Ele. Meus irmãos, em Filipenses 4:7, é o texto a qual você que tem atribulações, perturbações, desânimo, a qual você está triste, o qual você tem a necessidade de viver o isolamento, entenda que em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira paz. Ele é quem nos dá o verdadeiro conforto.
Esta é a verdadeira vida que nós devemos ter. É esta palavra que nos preenche, porque o mundo é passageiro. Salmo 90, verso 10, ele é um alinhamento com o que a ciência tenta derrubar, que é a própria palavra de Deus. A ciência ali se humilhou à palavra de Deus e disse: a palavra está certa, e sempre vai estar. Porque diz ali que o homem viverá entre 70 e 80 anos. E o que nós devemos fazer nesse tempo? O que vocês devem fazer nesse tempo? A que devem entregar os seus dias? Aquilo que o mundo oferece? Lutar, batalhar, almejar, conquistar apenas coisas para este mundo, deste mundo, que ficarão neste mundo e que nos afasta, que quebra a nossa conciliação com Deus? Pensemos isso. Meus irmãos, devemos romper com o pecado, manter a nossa vida centrada em Cristo. Assim não devemos ter alianças com o mundo, não devemos abastecer o nosso desejo, mas sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se chegamos até aqui, meus irmãos, é porque, primeiro, entendemos a verdadeira adoração a Deus. Segundo, entendemos como não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Terceiro, nosso influenciador é Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquem de pé e vamos orar por esta palavra. Eterno Deus, eterno Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor falou verdadeiramente aos nossos corações. Senhor Deus, que venhamos nós a apenas não escutar, mas viver esta palavra. Senhor Deus, continua, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito Santo seja o nosso guia. Que o Senhor seja, Senhor Deus, luz para o nosso caminho, que venhamos nós andar conforme a Tua palavra, que venhamos viver os Teus preceitos, amar, Senhor Deus, as Tuas ordens, Senhor Deus, que venhamos nós a Te consultar de noite em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Senhor Deus, abençoa a cada jovem desse, porque esses jovens, Senhor Deus, são separados por Ti, Senhor. O mundo lá fora, Senhor Deus, tem muito a oferecer, um largo caminho, uma larga porta, grandes e largos são os passos para a perdição, mas aqui, Senhor Deus, está a porta estreita, a palavra estreita, Senhor, a qual nós temos, Senhor Deus, amor a ela, a qual nós temos compaixão, temos amor e adoração a ela, Senhor. Ó Senhor Deus, continua conosco, testifica em nós, em nome de Jesus, que apenas o Senhor seja exaltado. Amém. Obrigado pela oportunidade.